Olá, olá. Fala pessoal. Boa noite, que legal. Legal vocês aqui. Muito bom, muito bom. Hoje nós estamos inaugurando nossa live à noite, né? Olá. Hoje vai ser bem bacana, um tema bem pertinente essa nossa situação que estamos vivendo agora, né? Esse momento, esses dias. É isso aí, galera. Vamos chegando. Vamos chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas também. Hoje a gente inaugura a nossa live à noite, né? Nós temos feito live à tarde aí, agora nós estamos com aqui. Legal, legal, gente. Vamos chegando. Convide seus amigos. O tema hoje é bem interessante. Nosso palestrante hoje aqui, o Otávio, também, fera. Como a gente fala na linguagem aqui esportiva, né? O cara é monstro. Então, monstro no bom sentido, né? De conhecimento, de facilidade em passar o seu conhecimento, de agregar aqui com a gente. Só tentando colocar aqui e fixar o nosso tema aqui na tela. Aguenta só um pouquinho aí, galera. Vamos que vamos, chegando aí com o pessoal. Vamos ver se eu consigo agora. Cara, esse negocinho aqui me dá uma... Ele quer ganhar de mim, né, galera? É isso aí, vamos que vamos. Legal, vai convidando os amigos, dá tempo ainda de você chamar seus amigos. É um tema bem bacana, a gente quer a interação de vocês aqui nesse... Tá caindo, vou perguntar pro meu suporte aqui se a gente tá aí. Nós estamos aqui ainda? Sim. Ah, então beleza. Espera só um pouquinho aí, galera. Esse é o nosso primeiro dia de live à noite, né? Nós temos feito essas lives todos os dias, de segunda a sexta-feira, no período da tarde, às 15 horas. E aí... Vamos. Se cair, segura aí a onda que a gente volta de novo. Tá sem som. Tá sem o som? Você esqueceu de pôr. Espera aí. Você esqueceu de pôr. Não, mas a pessoa tá ouvindo. Aí, ó. Tá, voltou. Acho que é porque eu perdi a conexão aqui, galera. Todos estão me ouvindo bem aí? Dá um joinha aqui para eu ver se vocês estão me ouvindo. Se eu não conseguir, eu desisto de fixar o termo aqui. E aí, vamos que vamos. Hora eu consigo, hora eu não consigo, né? Paciência, vamos que vamos. É isso aí, eu quero dar o boa aí. O Otávio está ouvindo bem, então legal, que bom que vocês estão ouvindo. Acho que é porque eu caí aqui, estava reconectando. E aí então a Zia achou que eu estava sem o som, é porque não estava, a gente tinha perdido a conexão. Bom, vamos lá, não consigo fixar o tema. Vida que segue, jogo que segue, vamos adiante. É isso aí, boa noite, obrigado por vocês estarem conosco aqui mais uma vez. Hoje nós vamos abordar o tema angústia e ansiedade com o Otávio, psicólogo. Quero agradecer a participação de todos vocês aí, dos nossos colégios parceiros aí, Colégio Afam, Colégio Santa Helena, Sagrada Família, La Vida, Henri Valon, Criar Imundi, Colégio Horizontes, e fora os nossos parceiros e amigos aí que estão aí. Eu quero agradecer a participação dos nossos colegas de área aí, professores, diretores aí que participam do nosso conteúdo aqui. E é isso aí, eu vou chamar o nosso convidado especial aqui para ele entrar aqui e a gente começar o nosso bate-papo aqui. Tá joia? Pode colocar no comentário. A nossa ideia é trazer uma reflexão, e principalmente nesses dias aí, nesses dias que estamos vivendo no isolamento aí. Olá, Otávio,
Tudo Boa noite, jóia? Ricardo. Tá me Boa ouvindo bem? noite. Bem tranquilo. Tudo bem. Ótimo. Legal, legal. Otávio, a gente já vai deixar umas regras aqui para o pessoal, né? Se houver alguma instabilidade, se cair a internet, para o pessoal permanecer, porque a gente reconecta para a gente seguir com esse tema aí, porque hoje o tema promete, né? É isso mesmo. O tema promete, é um tema bem pertinente aos nossos dias, né? Principalmente agora nessa situação desse isolamento social, essa quarentena. E aí nós soltamos uma enquete pedindo a participação do público, né? Para saber o que mais afligia nesses dias. E aí eles... O que mais eles solicitaram foi esse tema aí sobre ansiedade e a angústia e a ansiedade. Otávio, eu queria que você fizesse a sua apresentação aí, breve, né? Do seu trabalho, como você desenvolve, né? Onde você atua, e para o pessoal ir chegando e te conhecendo aí também, tá joia? Ótimo, obrigado. E eu sou muito grato você poder participar aqui com a gente aqui, trazendo esse conhecimento aos nossos amigos, familiares, parceiros aqui, e além de toda essa galera aí, a gente levar essa informação para a sociedade, né? Então, eu agradeço a você, agradeço a MGR2, agradeço a oportunidade, aliás, né, a segunda oportunidade que vocês me dão, de ajudar vocês aí a acessar esse público, alcançar esse público e esclarecer o que é necessário, o que eu posso contribuir aí para o entendimento das situações que envolvem a psicologia, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, boa noite a todos, né? Enfim, eu acho que o tema não me surpreendeu, acho que a questão da ansiedade, da angústia, né, nos dias de hoje, particularmente nessa situação que a gente está vivendo, né, da pandemia, da quarentena, né, dessa necessidade de isolamento em casa, de ficar em casa, já do ponto de vista aqui do estado de São Paulo, dia 24 agora, completa exatos um mês, né, de quarentena. E aí essa experiência absolutamente inusitada, ninguém esperava viver isso em 2020, né? Uma coisa que que pegou todo mundo de surpresa, inclusive esse efeito, esse impacto humano, né, nas relações e na vida cotidiana. Então acho que o tema da ansiedade e da angústia se insere perfeitamente nessa condição de vida que a gente está experimentando, né? Enfim, acho que é importante poder esclarecer. Do ponto de vista psicológico, Ricardo, eu poderia introduzir a questão chamando a atenção para um aspecto ligado à questão do conceito de ansiedade, né? A gente, assim, eu vou tentar ser o mais didático possível, né, em relação ao conceito. Existem, vamos dizer assim, de uma maneira bem pouco ortodoxa, né, mas assim, dialogando com o conhecimento que a gente tem, três níveis de ansiedade. Existe um nível de ansiedade, Ricardo, que diz respeito a uma necessidade de prontidão para certas coisas da vida. Então, o próprio termo, né, a ânsia, né, uma perspectiva de você prever uma situação ou lidar com uma situação inusitada, né, gera uma certa tensão, que a gente costuma chamar, né, eu fiquei estressado com aquela situação me estressou. Então gera uma tensão emocional, física, né? Mas enfim, essa tensão, esse nível de ansiedade, ele faz parte da nossa habilidade como pessoas, né? Então você está na sua casa, estamos aqui, né? O exemplo que você estava citando aí, se cair, né, a ligação, se cair a conexão, uma situação de emergência, isso gera um certo estresse, uma certa tensão emocional, o que eu vou fazer, o que tem que ser feito e assim por diante. Então, existe um nível de ansiedade, é isso que eu quero dizer, né, um primeiro nível, que faz parte da condição de viver, né, desde sempre na vida da gente, dos seres humanos, das pessoas, dos indivíduos, existe essa possibilidade de você chegar, o Ricardo chegou na escola, tá, e de repente a escola está fechada, e ele não sabe o que aconteceu. Né? Então, existe uma ânsia de querer lidar com aquela situação, o que vai acontecer, o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, assim, saiu da rotina.
né? Então, essa ansiedade que a gente vive cotidianamente é uma forma de ansiedade e a gente aprende a lidar com isso. Ela ajuda a desenvolver as nossas capacidades psicológicas, emocionais, afetivas, né? Imagine você se uma criança se desenvolvesse, se um indivíduo se desenvolvesse, sem ir acumulando o mínimo de conhecimento de ter que lidar com situações surpreendentes. É quase como se você tivesse que inventar o fogo e a roda todo dia, né? Você acordasse todo dia, zerasse o seu conhecimento e você tivesse que enfrentar tudo de novo. Então, na verdade, assim, o repertório de vida que a gente vai acumulando entra nessa hora de uma situação surpreendente, cotidiana, né, de gravidade relativa, né, que a gente, inclusive, vai identificar. Então, esse é um nível de ansiedade real, né, que dialoga com a realidade. Agora, existe um outro nível de ansiedade em que as pessoas vivem quando elas se percebem numa situação não só inusitada, mas ameaçadora também, né? Então, é diferente isso que eu citei agora, e eu quero que essa diferença possa ficar clara, de você, como uma situação como nós estamos vivendo, Ricardo, de que assim, estou aqui fazendo tudo que posso, me resguardando em casa, saindo com máscara, lavando a mão, álcool gel, etc. e tal, e aí, de repente, eu me vejo numa situação de um mercado ou de um lugar que eu vá, em que há pessoas que, sem a minha consciência, tossem, espirram e do meu lado, etc. e tal. Essa perspectiva é diferente, né? Porque assim, ali há uma ameaça ligada a essa circunstância e eu começo a viver uma espécie de fantasia do processo irreal. Então, você veja que já é diferente, porque essa segunda ansiedade começa a dialogar com uma fantasia e não com uma situação concreta. Diga. Então, o segundo nível dessa ansiedade é uma coisa imaginária. A gente cria no nosso cérebro, é isso? Mas ela por dialoga, conta da circunstância... Exato. Ela dialoga com os nossos medos, né? Então, assim, o medo da morte, né? Então, assim, o medo de você ser impedido de poder viver a sua vida, né? Viver a sua vida pode destravar em mim processos de fantasias, de fantasmas mesmo, que nutrem esse receio. Então aí eu começo a ficar, será que eu peguei a doença? Será que o sujeito tossiu? Né? Então assim, será que eu começo a criar, e eu começo a antecipar. Aquela minha capacidade que me ajudava de antecipar coisas, não, eu vou ligar para fulano para saber por que a escola está fechada, etc. E tal. Aquela necessidade começa a falhar, porque não há muito o que eu fazer se eu começo a criar a fantasia da situação. Né? Você começa a dialogar com os meus fantasmas. Aí eu posso pintar a situação da maneira que eu quiser. E isso é uma situação que se vê, Ricardo, no atendimento psicológico. Eu tenho visto, né, não é o mais comum, mas ocorre, pessoas que nessa situação do coronavírus, né, desenvolvem mesmo praticamente quase todos os sintomas porque acham que se contaminaram. E, de fato, depois vão verificar que não houve o contágio, não houve a contaminação. Mas esse diálogo com os fantasmas e o medo de que isso possa ser real, né, de que essa fantasia de que eu estou doente e serei impedido de viver minha vida de maneira satisfatória, prazerosa, plena, de usufruir das coisas, é capaz de fazer com que a pessoa desenvolva psicossomaticamente, né, no corpo, sintomas semelhantes ao nesse caso, né, do Covid-19, né, da doença. Hoje, diga. Hoje eu ouvi pela manhã, tem um estudo aí falando que 85% das doenças, né, elas são de fundo psicossomáticas, né, são coisas que a gente cria por conta da questão do medo, e aí você abordou dessa questão da imaginação, né? O segundo nível da ansiedade, ela começa a dialogar com o medo, e aí você colocou um negócio legal, né? Assim, tá todo mundo falando, não sai de casa, então você vai pra rua, você precisa ir pra rua, aí você vai na rua.
você volta e já volta, mas será que eu peguei? Será que eu tô com isso? Aí lava a mão, Isso. quer tomar banho, quer... É. Será que eu tô com... E aí começa, né? Esse seria então o Obviamente que segundo não nível. são. E obviamente você começa a perceber aí que isso começa a particularizar a situação. A ansiedade, ela é uma característica da pessoa, né? Nem todo mundo vai sair à rua e eventualmente alguém vai tossir a uma certa distância. Haverá aquelas pessoas que vão lidar com isso com uma relativa tranquilidade, vamos dizer assim, de uma maneira não ansiosa, não despertar uma ansiedade. E aí tem a ver com um aspecto muito particular, né? E diretamente relacionado à psicologia, ou seja, ao jeito de ser de cada um. Haverá pessoas que são mais impressionadas, mais sugestionáveis, né? As circunstâncias podem desencadear o processo de diálogo dos medos e dos fantasmas de uma forma mais intensa. Há pessoas que vivem essa situação, né? E às vezes não é só a pessoa, mas às vezes é o momento de vida que a pessoa está, né? Então a pessoa começa a desenvolver sua carreira, etc. e tal, e aí surge uma coisa como essa da pandemia ou qualquer outra coisa que pode... Então, haverá pessoas que vão reagir de uma maneira tranquila e haverá pessoas que vão reagir de uma maneira ansiosa, né? Vão começar a criar as fantasias e os fantasmas, né? É o que a gente vem vendo, né? Principalmente a gente aqui da área da educação. Eu vou focar mais na nossa área, que é o mundo em que eu vivo. Depois eu vou comentar algumas coisas que a gente escuta de pais, né, falando. Alguém comentou que estava travando aí, mas eu estou vendo você bem, deu uma travadinha, mas está normal, né? Então, Otávio, só para eu não perder a minha ideia aqui, você pontuou essa questão do imaginário, essa questão que a pessoa está indo num desenvolvimento na área na sua área, e aí dá uma situação dessa, trava, a pessoa tem que vir para casa, aí já começa a imaginar. Eu vou perder meu emprego. Isso. Eu não vou conseguir dar conta disso. Eu não vou conseguir, eu tenho trauma em gravar, eu não consigo falar. Então, esses bloqueios, eles já estavam dentro da gente, é isso? E aí a gente só coloca para fora por conta da realidade? Na verdade você tocou aí na possibilidade de eu enunciar o terceiro nível da ansiedade, né? Quer dizer, quando... porque, não, mas é isso mesmo. Então, assim, e veja que aquilo que acontece numa situação mais sofrida, né? E aí tem uma divisão, né? A ansiedade, aquele primeiro nível de ansiedade nos ajuda a resolver as coisas do dia a dia. Então você chega na escola, tá tudo fechado, tudo escuro, aquele dia você fala, o que aconteceu? E aí assim, você começa a antecipar coisas, fala assim, não, eu vou ligar para fulano, deve ter acontecido isso, Beltrano deve estar sabendo do que aconteceu, vou rever aqui minha agenda, aí eu começo a antecipar coisas que podem me ajudar a solucionar aquilo, né? E isso é tranquilo, a gente precisa dessa habilidade, né? No dia a dia, exatamente. Esse é o saudável. Exatamente. Quando você começa a lidar com um nível de antecipação de fatos que não dialoga com a realidade, né? Então, assim, não, peguei, não posso... Lógico, né? Existe o limite da precaução. Se você acha que você pode ter pego numa situação, se você acha que você pode ter se equivocado, então, agir de forma preventiva é uma coisa, mas aí está ligada àquela ansiedade do primeiro nível, né? Lidar com isso de uma maneira razoável, né? De uma maneira a basear no nosso aprendizado e ir solucionando o problema, mesmo que aquilo que gere uma ânsia, uma certa agitação. Só que no segundo nível não, no segundo nível eu começo a pegar elementos da realidade, obviamente, mas eu começo a alimentar medos e fantasmas que existem em mim. Então a impossibilidade de que eu possa continuar na minha carreira, a possibilidade de que eu não possa continuar meus estudos e assim por diante. Então, esse segundo nível, ele exige aquela habilidade do primeiro, só que ele funciona aumentando o sofrimento e não resolvendo o sofrimento. E aí entra o terceiro nível, porque se esse segundo utiliza-se de coisas da realidade como um medo, né? A ansiedade é um medo de que aquilo possa te atrapalhar, um terceiro nível, que a gente fala de uma ansiedade moral, né? Mais subjetiva, e às vezes eu nem preciso de nada externo, né? Então a diferença está aí nesse detalhe.
eu começo a lidar com dificuldades minhas, e essas minhas dificuldades começam a me dar a experiência de frustrações possíveis. Então, o estudante, você falou da escola, né? O estudante que estava sempre indo bem na matemática, ou na literatura, ou na química, ou, enfim, na biologia, e assim, aquilo alimentava ele diante dos colegas, porque ele era reconhecido por isso, ou o colega que era bom de esportes e assim por diante, e aquilo alimentava ele, o ego dele, né? E ele se sentia extremamente bem. E de repente, em determinado momento, ele passa de ano, né? Ele vai para o 7º ano, né? 8º ano, 9º ano, 1º ano do ensino médio, e ele começa a perceber que ele já não é tão bom assim. Então veja, não há nada diferente, perigoso, né? Uma ameaça externa. A ameaça, que a pessoa não entende muito bem isso na hora, ela é interna. A pessoa começa a perceber que as dificuldades vêm dela, e aí há uma ansiedade moral. Por que a gente chama de ansiedade moral? Porque ela compromete o bem-estar da pessoa a partir de dificuldades reconhecidas nela mesma. Então tem muita gente que experimenta essa ansiedade nessa situação que a gente vive hoje, porque diz assim, não, beleza, vou ficar em casa, vou organizar tudo, vou arrumar armário, vou fazer a limpeza, etc. e tal. Passa 1, 2, 3 semanas de confinamento e não consegue mais lidar com a situação. Pô, a situação não mudou nada. A dificuldade é interna. Entendeu? Então, não há um problema de um agente externo me ameaçando. A dificuldade é que eu começo a esbarrar com meus limites. Então eu ouço de pacientes hoje, assim, não, eu comecei a primeira semana, eu cozinhava, acordava às 7 horas da manhã, fazia isso, aquilo, não sei o quê. Então na 3ª, 4ª semana eu falo assim, já nem consigo sair da cama mais, eu não sei porque eu tenho que cozinhar naquele horário. E isso vai angustiando, vai criando uma ansiedade, né? Chega no fim do dia, a pessoa vive uma ansiedade que não deixa nem ela dormir, porque ela começa a pensar, nossa, amanhã eu não vou conseguir de novo, eu não vou conseguir de novo, né? Tem uma ansiedade que é moral aí. É muito bom você ter colocado essa questão, porque até perguntar, né, se existe um período ou um tempo, né? Porque algumas pessoas, beleza, vão começar a trabalhar de casa, as pessoas ficavam de pijama o dia inteiro, aquela novidade ainda, então algumas pessoas estavam aguardando procedimentos ou programações de trabalho, o que vai fazer ou não, só para assim, vocês não vem mais para cá, fica em casa aí, depois a gente manda uma programação. Então, as pessoas, algumas pessoas estavam achando que estavam em férias. E aí, nós aqui do outro lado ficávamos pensando assim, poxa, a gente precisa mandar conteúdo para as crianças entenderem que eles não estão em férias, né, as escolas que não anteciparam as férias. Não estão em férias, eles precisam ter uma programação, uma rotina, né, para ficar o mais próximo do que eles tinham no dia a dia. Então, eu vou até falar um exemplo meu. Nos primeiros dias, eu estava levantando e ficava, né? Trocava uma roupa e ficava assim. E aí depois eu falei, poxa, isso não tá legal. Eu comecei a fazer o quê? Levantava, tomava, aí vinha para a rotina normal. Levantava, tomava banho, né? Ia preparar o café e colocava uma roupa. Poxa, essa roupa é para ir trabalhar, para eu mandar estímulos lá para o cérebro, porque eu estava trabalhando, mas parece que você faz assim, isso eu vou fazer depois, isso eu vou fazer depois. E aí vem a questão desse prazo, né? Então, poxa, a primeira semana, aquela adaptação, aí a segunda semana, eu ainda não vi essa adaptação, tá? Porque tá uma loucura aqui para mim ainda. Então, ouvindo um outro amigo falou assim para mim, poxa, a primeira semana as pessoas vão entender, a segunda semana vai começar a cair a ficha, terceira semana vem tristeza. Eu não sei se isso, ele tinha lógica ou não, ele não é psicólogo, né? Ele, não sei se está falando por experiência, não sei se ele está falando por experiência ou porque ele lê, né? É uma percepção leiga do que a gente coloca dentro do conhecimento da psicologia, mas está perfeito, é isso mesmo. E você veja, o Ricardo, a questão psicológica aí ajuda a compreender que as pessoas... veja, então tem assim, eu tenho uma expectativa de mim mesmo. Durante toda a vida eu fui ativo, comunicativo, participativo, proativo, enfim, para pegar um perfil, tá? Só para pegar um perfil. Aí, não, confinamento, ok. Não, vou organizar as coisas, primeiro dia isso, segundo dia aquilo, primeira semana aquilo, não vou manter tudo, vou aproveitar, vou baixar tudo das coisas, limpar, lavar, vou organizar meu computador. E aí você tem atividade. Mas aquilo, dependendo de como a pessoa vivia a rotina dela antes da pandemia, tem gente que tirava o prazer do cotidiano, do contato social, do poder de ir e vir, e às vezes nem percebia isso, né? Nem se dava conta.
começa a perceber que está há 5 dias, 10 dias, 12 dias num confinamento, que se acorda no mesmo lugar, né, transita em 2, 3 cômodos, por mais que você se coloque tarefas, é sempre uma mesmice, né, há um certo sentimento de enfado, a coisa vai ficando enfadonha, né, e você já sabe disso, que amanhã será mais do mesmo. Então é o 25º dia que eu vou ter que pensar em cozinhar, ver o que meus filhos precisam, etc e tal, e no mesmo lugar, né? Então, isso vai começar a se tornar, você começa a pensar assim, eu não vou aguentar, não sei nem se pensa conscientemente, né? Mas começa a existir o sentimento de que não vai dar, de que o que virá será terrível. O que virá será um impeditivo não para a minha vida. E aí a coisa fica mais profunda na psicologia. O que virá é um impeditivo para a minha sensação de bem-estar, para a minha realização pessoal. Eu que me sentia tão bem, né, indo trabalhar no local de trabalho, sendo visto pelos meus colegas, etc. e tal, eu que me sentia tão bem nos primeiros dias em casa, no confinamento, não, meus filhos me viam proativo, né, minha esposa, todo mundo, eu não estou aguentando, eu estou conspirando contra a minha felicidade, porque eu não estou aguentando. De novo, isso não precisa ser consciente, pode ser uma sensação. E aí é que a gente fala que certos níveis de ansiedade podem gerar estados de angústia. Percebe? Certos níveis de ansiedade. Exato. Podem gerar estados de angústia. Estado de angústia. Né? Exatamente, porque a angústia dialoga muito mais com essa sensação de uma espécie de pânico do que virá. Se a ansiedade me dá um medo, né, de certas circunstâncias, a angústia me sufoca. Então é comum, por exemplo, as pessoas que estão em ansiedade terem enxaqueca, né, o coração arritmia, dispara, né, palpitação, né, taquicardia, sudorese, né, soa, porque há uma agitação com uma certa ânsia do que virá, né, um certo receio do que virá e se eu serei capaz de lidar com isso. Essa situação se agravando e se aprofundando em termos emocionais pode gerar um estado de angústia. E aí, de novo, Ricardo, só para poder complicar mais a situação, nem todo mundo reage da mesma forma. Nós estamos falando de estados psicológicos, mas nós não estamos falando ainda de reações. Porque há pessoas que ansiosas se recolhem, há pessoas que ansiosas partem para cima. Há pessoas que, no estado de angústia, ficam melancólicas. Há pessoas que agridem, que ficam irritáveis, né, irritadiças, que ficam nervosas. E há pessoas, inclusive, que ficam oscilando entre uma espécie de melancolia e uma espécie de agitação agressiva. Então, veja, uma coisa é o estado emocional que a gente vive, a outra é, inclusive, como cada pessoa reage. E essas coisas são muito particulares, né? Verdade. Otávio, algumas pessoas estão comentando aqui, né? E aí colocaram assim, poxa, imagina estar na casa de outras pessoas quando a casa não é a sua, né? A pessoa está em um outro ambiente, que não é aquele ambiente dela, nessa situação, né? Que pode sair, e é um ambiente novo que não é dela ainda, né? Perfeito. Imagina como que deve ser essa situação, ou o que a pessoa, se existe alguma forma, algum tipo de observação que a pessoa pode ter para tentar reparar ou amenizar essa... como eu te falei, Ricardo, essas coisas são muito particulares. Tanto a forma de desenvolver isso, nem todo mundo desenvolve ansiedade ou angústia diante das mesmas coisas, porque isso é muito particular. Legal. Nem todo mundo desenvolve irritabilidade ou melancolia diante dos mesmos sentimentos. Então, isso é muito particular e as pessoas, para saber como é que a personalidade dela age, como é que funciona essa dinâmica psicológica, ela precisa de um processo de autoconhecimento e uma dessas propostas é a psicoterapia, com certeza. Né? Entendi. E perceber qual é o tipo, né, o modo psicológico da pessoa, inclusive nas diversas fases da vida. Haverá fases em que você reagirá, talvez de uma maneira mais enérgica, né? Talvez haverá fases em que você se torna mais melancólico, enfim, as coisas são bastante diversas, elas não obedecem uma equação prévia. Tá?
E aí, por conta disso, a questão da psicoterapia ou coisas práticas que individualizem a compreensão de si mesmo é que são importantes e ricas nesse momento. Né? Legal. Mas a questão que você fala, por exemplo, de essa estranheza do confinamento, né? Eu fico imaginando, nós temos aí algumas notícias a respeito de pessoas que ficaram presas em navios, presas em aeroportos, né? Ou brasileiros que ficaram em outras nações e não puderam Fora. sair, né? Em outros países Voltar, não né? puderam sair. Exatamente. De maneira geral, se a gente pode falar algo que seja geral a todos, né? Com o risco de que essa generalização não ajude em alguns casos, Ricardo, eu costumo usar a seguinte metáfora, né? Imagino que você, como professor de educação física e alguém envolvido no desporto, né, nos esportes, saiba muito bem, que as pessoas eventualmente que estão nos ouvindo saibam como é uma cãibra. Né? É uma cãibra na panturrilha, aquilo, né, a cãibra nos dedos, que começa a torcer os dedos e assim por diante. Então, normalmente, né, fazendo essa metáfora do ponto de vista físico, como é que a gente combate a cãibra? Né? Me corrija se eu estiver errado, mas em geral você tem que fazer o movimento contrário da cãibra. Né? Se ela contrai o dedo num sentido, você tem que esticar o dedo no sentido contrário. Se ela puxa a perna, se ela puxa a perna para fechar, você tem que esticar o músculo e manter. Metaforicamente, o que a gente pode conversar com as pessoas que estão nos ouvindo aqui é de que esse exemplo pode tentar ser seguido, mas cada um tem que descobrir a sua maneira. A ansiedade e a angústia agem de uma determinada maneira, quando agem de uma determinada maneira a criar irritabilidade, a criar uma situação de nervosismo, de impaciência, a pessoa que tem condições de se conhecer nesse processo, de novo aí, né, práticas como a terapia ou o diálogo com pessoas íntimas que ajudam a me fazer me conhecer. Falar, né? Entender, né? Ela tem que fazer o movimento contrário. Então você está agitado, você está nervoso. Então qual é a questão? Faz o movimento contrário da cãibra. É exatamente nesse momento que você tem que buscar, assim, se você perceber que está acontecendo, você tem que fazer o contrário. Então você está ficando tenso, está ficando nervoso, é o que a gente fala para aluno em prova, né? É o que os budistas falam para os seus, né? A questão das meditações. Então, a primeira coisa é a respiração. E não é porque a respiração é curativa, porque ela tem alguma coisa. Não, é porque se você prestar atenção na respiração, ou em coisa que o valha, né? Numa música, num mantra, numa oração, você tenta tirar aquilo, você tem que fazer o movimento contrário. Em vez de você ficar nervoso, você tem que distensionar. Legal, entendi. Então, essa é uma dica. E não é de uma forma geral, né? Eu ia até perguntar para você sobre a questão da respiração, porque o que a maioria das pessoas conhecem e utiliza, porque se utiliza é porque provavelmente esse resultado ele é mais eficaz, né? Que é você, poxa, tá agitado, então dá uma parada lá, vamos dar uma respirada, tentar oxigenar o cérebro, aí dá uma pensada. Tem um comentário aqui também que colocaram assim, né? O atitudinal, né? O atitudinal conta muito, né, nesses dias ou nessas situações, circunstâncias, né, dos níveis da ansiedade. Eu não sabia dos níveis de ansiedade, né? Então, o nível 1 da ansiedade, ele é um nível saudável, a gente pode... É um nível bom. É do cotidiano, é da vida. Aí o nível 2 é um nível que, se você não prestar atenção, ele pode te levar para o lado ruim, né, dos fantasmas, né, que ele começa a comunicar com medo. E o terceiro nível aqui que você está falando que já é o mais intenso, que é o moral. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu comigo aqui, mesmo. Os seus próprios eus, né? Falando com você. Esse terceiro nível, é esse aqui que começa a gerar a questão do toque. A partir do terceiro nível que começa a vir a angústia, ou no segundo também já começa a vir a angústia, Otávio? Não há uma escala mecânica assim. Você pode ter quadros de angústias gerados a partir desse primeiro nível didático da ansiedade.
Você Legal. chega lá na escola Entendi. e vê a escola toda fechada e começa a tomar atitudes e até resolve. Você descobre lá, pô, não marquei que hoje, mas aquilo pode te angustiar profundamente. Então, a angústia não está relacionada a uma gradação. Legal. Então você vai abordar depois a angústia, é isso? Ela pode, vejamos se vai estar. Mas assim, porque, veja, do ponto de vista da ansiedade, a ansiedade está ligada a medos. Então, no primeiro nível, há um medo real, um medo concreto. Um cachorro entrou aqui e vai me morder e eu tenho medo, certo? No segundo nível, eu tenho uma ansiedade neurótica. Então, assim, não há um cachorro, mas eu começo a perceber que este lugar pode ser um lugar de cachorro. E eu começo a viver um mundo de fantasmas. Eu largo a realidade, né, e começo a viver. E é aí que as pessoas começam a desenvolver sintomas. Então, quando você fala de toque, por exemplo, né, de transtorno obsessivo compulsivo, ou qualquer outro tipo de sintoma, psicossomático mesmo, como a gente estava falando, então enxaquecas, psoríase, ou quando você falou, né, boa parte das doenças tem origem psicossomática. Nesses casos, é bastante claro isso, né? Há pessoas que, por exemplo, têm problemas de intestino gravíssimo por conta desse quadro de ansiedade, né? De medo. Então, assim, por quê? Porque a situação não tem solução, Ricardo. Se eu começo a me apavorar pelos meus próprios fantasmas, a situação não tem solução. Enquanto eu alimentar isso, eu vou continuar vivendo. Então, esse lugar é perigoso, esse lugar é perigoso, esse lugar é perigoso. E eu vou começar a colocar aqui todos os perigos que eu puder. Né? Lógico que isso está ligado à minha história de vida. E como eu lido com as situações. Percebe? Por isso que é muito individual, é muito de cada pessoa. E a gente acaba, aí entra naquela primeira fala nossa lá da outra live que fizemos, da questão do julgamento, né, de não julgar, porque assim, o que para mim é tranquilo, para o meu amigo não, né? Essa questão, poxa, eu venho para a câmera aqui, nossa, não vou para, eu estou me desafiando aqui, enfrentando os meus desafios, meus medos e venho, mas tem outras pessoas, não, e a gente precisa aprender a respeitar e vem do histórico de vida, né, da pessoa. Esse exemplo da câmera é muito bom, porque assim, a gente tem a nítida compreensão de como a gente está lidando com fantasmas. Porque assim, quando uma pessoa se põe diante de uma câmera, objetivamente, ela está aqui, então eu estou aqui, estou vendo que há um número de pessoas, né, acompanhando a nossa participação, você me olhando aqui através da lente da câmera, etc. e tal, e nós aqui conversando. Se eu sair dessa relação aqui mais objetiva, mais concreta, e começar a pensar assim, mas será que eu estou falando bobagem? Será que essas pessoas, tem tantas pessoas olhando, o que será que cada uma... Eu saio daqui e começo a alimentar os meus fantasmas. E isso, saio dessa coisa de que assim, é diferente de que se a conexão caísse. Entendi. E eu soubesse lidar com isso, ou não soubesse lidar com isso, mas fosse tentar as alternativas, e aí vou tentar ir. E se não conseguirmos mais, paciência. Mas eu estou aqui, com a coisa funcionando, e a pessoa entra na câmera e começa a dizer assim, o que os outros estão pensando de mim? E eu começar a ficar preocupado com isso, aí se instala um processo ansioso, né, que tira a pessoa da realidade e coloca ela só diante dos fantasmas. Otávio, deu uma travada, e é muito interessante o que você está abordando sobre essa questão da câmera, o que você trouxe. Se você puder repetir, seria legal. Tá? E essa situação da câmera, Ricardo, se refere às outras também, em casa, né? Imagina então, aqui, vamos pegar essa situação que eu estava colocando e vamos colocar ela como uma metáfora de novo, né? Então aqui tem eu com uma expectativa de mim mesmo, né, com uma imagem de mim mesmo, eu me acho uma pessoa legal, tem você que é uma pessoa que eu conheço aqui, que sabemos que nos tratamos dessa maneira aqui em lives e assim por diante, mas há um grupo de pessoas desconhecidos aí, né? Isso. Se eu estou em casa, há as pessoas que me conhecem no dia a dia, aos vizinhos, ao porteiro, enfim. Dentro dessa situação, se eu me ater ao cotidiano objetivo, eu vou lidando inclusive com as dificuldades, com algum receio de errar aqui, né?
Agora, se eu começar a alimentar, e há pessoas com um determinado momento da vida, por determinada formação psicológica, que são mais dispostos a isso, se eu começar a ficar alimentando fantasmas, não, o que será que vai acontecer? Não, o que será que meu vizinho está pensando se meu filho faz um barulho assim? E aí eu saio da realidade. O que será que esse público que está me vendo está julgando da minha pessoa? Será que eles estão percebendo que eu sou inteligente, que eu sou burro, que eu estou falando bobagem, que isso e aquilo? Entendeu? Assim, não, eu não vou conseguir mostrar para eles como eu sei que eu sou uma pessoa legal, como eu sei que eu sou uma pessoa que sabe, e se eu entrar nesse movimento eu esqueço o que eu sei, eu deixo de falar o que eu tenho que falar, porque eu não estou mais aqui nessa situação concreta. Percebe? Eu tô no mundo dos meus fantasmas, com medo do julgamento de terceiros, que nem estão fisicamente presentes. Estou na minha imaginação. Entendeu? Boa. Aí, esse nível de ansiedade é um nível de ansiedade que pode gerar. Então, você falou do toque, né? Se a pessoa descobre um mecanismo de fuga, né? Fazer uma forma bem simples. Tem gente que fica batendo a perninha, né? Então, fica mexendo o pezinho no chão. Tem gente que fica abre e fecha a perna? Abre e fecha a perna. Não há problema nenhum. Tem gente que mastiga, né, o lápis, tem gente que enrola cabelo, tem gente que... Enfim. Isso é ansiedade? Isso é ansiedade ou não? Isso é uma tentativa de aliviar a ansiedade. Tentativa de aliviar a ansiedade. Uma tentativa psicológica. A situação, assim, a compreensão é bastante extensa, mas eu vou tentar ser o mais claro possível para o pessoal. O Freud dizia que a ansiedade era a energia psíquica que não conseguia sair na intensidade que precisava e era represada. E ao ser represada, ela precisava ser gasta de uma outra maneira. Então, essa outra maneira podia gerar tanto problemas físicos quanto manias, né? Para você gastar uma energia psíquica. A gente fala, às vezes, né, de crianças que são agitadas, não tem muito a ver, mas fala, esse não consegue ficar quieto. Parece que tem, né? Macaquinhos no 440, né? Isso, exatamente. Então, assim, só para dar uma alusão, né? Então, assim, havia um entendimento de que a ansiedade era uma energia que não conseguia sair de forma adequada e saía de forma equivocada. E muitas vezes, ao não conseguir sair, né, nem de uma outra forma, alimentava os fantasmas internos. Entendeu? Então, assim, e aí aquilo fica sufocando. E outra coisa, Ricardo, todo mundo, por uma constituição pessoal, biológica mesmo, tem o que a gente costuma chamar de órgão de choque. Toda vez que um estado de estresse, um estado emocional muito intenso é vivido, como uma ansiedade ou uma angústia, a pessoa tem um órgão, que pode ser a pele, pode ser o intestino, pode ser o estômago, pode ser a cabeça no sentido, né, da dor de cabeça, pode ser a mucosa, né? Tem gente que rapidamente, por situação de estresse ou ansiedade, estoura herpes, né? Não sei se as pessoas devem ter esse tipo de conhecimento. Tem gente que tem piriri, né? O famoso piriri. Entra em estado de ansiedade, né? de agonia barriga, né? Emocional, tem que sair correndo porque, né? Então, ou tem gente que desenvolve aquelas coceiras, né? Então, todo mundo tem um órgão de choque. É o primeiro órgão que vai reagir do corpo, né, da pessoa, numa situação de desgaste emocional. Né? Isso é interessante para a gente prestar atenção, Ricardo, assim, sabe aquele primeiro sinal da cãibra em que você consegue reagir rápido? Sim. Se a pessoa tem um nível de autoconhecimento e percebe que uma situação de agonia, de estresse, de ansiedade está se instalando por conta de um órgão de choque, uma coceira que dá no couro cabeludo, uma enxaqueca que começa a apontar, é a hora de fazer o movimento contrário. Entendeu? Se a pessoa se conhece, esses sinais são importantes. E aí vem, olha como tem ligação, né? Na primeira live você abordou da questão do não julgar, a gente falou aqui que não ficar julgando o medo do outro, dependendo da circunstância. Exato. E a questão do autoconhecimento agora. Porque se dispara algumas coisas aqui. Então, é o órgão de choque. O órgão de choque.
Tem um comentário aqui, Otávio. Você já tinha falado que pode falar de uma forma geral, mas que não existe uma regra nem uma pílula mágica, né? Mas colocar aqui sobre os sintomas, qual é a melhor maneira para a gente lidar com isso, né? Aí, assim, a pessoa vai me perguntar, procurar atividades alternativas ajuda? Sim. Eu acho que aí a gente pode tentar até graduar de uma forma responsável, porque assim, se a pessoa tem alguém para solicitar, né, que pode acudir, ainda ok, mas se a pessoa está lidando ali sozinha, só com crianças, etc e tal, é importante que ela tenha essa percepção. Então, dependendo do nível de autoconhecimento, a pessoa percebe o início de sintomas rapidamente, né? Pessoas que têm sinusite, né, para fazer outro exemplo, sabe que estão começando a, né, assim, meu nariz está começando, né, ou rinite, pessoas que têm rinite, então, né, entra num determinado lugar e fala, nossa, aqui eu... Então, da mesma maneira, o bom, né, o bom seria que a pessoa tivesse um conhecimento de seus processos emocionais, de maneira que, quando percebessem determinados sinais, né, sintomas, pudessem perceber que ali está se instalando um processo emocional de sofrimento, que representa algum nível de sofrimento. Então, como reagir aos sintomas? Se você consegue percebê-los no início, o ideal é aquilo que nós falamos há pouco. Tentar fazer o movimento contrário. Né? Se eu começo a perceber que eu estou ficando melancólico, que eu estou ficando, como se dizia antigamente, né, assim, macambuzo, se eu estou ficando quietão, e se eu sei que isso para mim é um sinal, né, de uma situação reativa, eu tenho que descobrir e fazer um repertório de alternativas. Então eu vou ligar para alguém conhecido, eu vou sentar com um irmão, meu irmão, vou conversar com meu parceiro, minha parceira, vou conversar com meus colegas de trabalho, os pares. Eu vou descobrir uma maneira, vou ouvir música, eu tenho que ter um repertório, né? Se a pessoa não tem essa sensibilidade mais inicial, mas assim, ela começa a perceber que parte do dia dela e das relações dela começam a ficar prejudicados, as relações começam a ficar conflituosas, ela começa a deixar de ser produtiva. Então, esse já é um sinal, talvez, um pouco mais grave. É hora de tentar reagir. Então, novamente, buscar fazer o inverso. Se eu estou nervoso, é hora de tentar parar, respirar. Vou buscar alguma coisa, hoje com o celular, você põe uma musiquinha de meditação, alguma coisa assim, vai conversar com quem te conhece, fala, não, eu não posso entrar nessa, pede ajuda. Agora, existe, Ricardo, um nível de ansiedade que derruba a pessoa. Né? Eu estava te falando que há pacientes que desenvolvem toda a sintomatologia de uma doença como a Covid, por exemplo, nessa luta com seus fantasmas. Nessa situação, o ideal é buscar ajuda de fato. Né? Então, assim, uma crise, né, que você perceba que não é uma crise aguda e que você vai conseguir lidar, mas uma crise crônica, 2, 3 dias, em que você está sendo prejudicado porque você não dorme, né, insônia, perdeu o apetite, ou ao contrário, está comendo demais, etc. e tal, não custa nada. Da mesma maneira que você vai a um pronto-socorro e dizer assim, olha, eu estou com o intestino desarranjado, né? Estou com uma inflamação nos olhos, e a pessoa, você vai chegar num pronto-socorro, numa situação, dizer assim, olha, eu estou passando por uma crise de ansiedade, alguma coisa assim, e conversar com um especialista que possa ser. Esse tipo de orientação, numa situação crônica, numa situação de sofrimento atroz, uma pessoa passa 5, 6 dias sem dormir, sem comer, ou comendo demais, ou brigando consigo mesmo, não sendo produtiva, é hora de pedir ajuda. Né? E, em última instância, Ricardo, eu vou puxar a brasa para minha sardinha aí e falar, não tem jeito, tem que ser melhor buscar a terapia, né? Um profissional que possa ajudar a pessoa a olhar para ela mesma e ir reconhecendo os seus processos e podendo desconstruí-los. Né? Desacelerar não, desconstruir. Otávio, o tempo voa, viu, meu amigo? O tempo voa. A gente já está chegando ao final da live. E aí, eu queria pontuar 2 coisas aqui, né? Não sei nem se isso é uma dica. Se a pessoa acha que não tem o autoconhecimento,
uma maneira, ela pode chegar para essa pessoa mais próxima a ela e pedir, olha, me observa aí, a hora que você perceber, né, que eu tô mais assim, cara, me chama, aqui eu tenho um combinado com, não sei nem se ele tá aqui na live, acho que o Moisés tá aí ela fala, cara, quando você perceber, de vez em quando ele vem e fala, me dá um toque, aí eu falo, poxa, é verdade, né, você acaba esquecendo na agitação. Então, pode ser a questão de ter uma pessoa para te dar um toque, né, nesse ponto de vista. Exatamente. E aí, uma curiosidade minha aqui, você falando que o nível 3 é aquele nível mais moral, que entra com medo, e parece muito, não sei se é a questão do... tá me fugindo a palavra, cara. Peraí que me fugiu a palavra. Da esquizofrenia. Tem relação com isso ou não? Não, aí... A gente não vai dar tempo de você falar. Mas, assim, muito que entre outro assunto, né? Eu peço desculpas às pessoas por tratar, assim, às vezes, um determinado assunto de uma forma muito rápida. Tão importante a gente... A esquizofrenia, Ricardo, é uma psicopatologia. Né? Então, até onde se sabe, e é uma psicopatologia, qual é a diferença? Né? Assim, de forma didática, a gente separa as psicopatias, né? As psicopatologias, que têm origem orgânica, uma disfunção cerebral, um neurotransmissor, uma região neurológica que tem um funcionamento deficitário ou um hiperfuncionamento. Esse tipo de situação acaba permitindo o surgimento de psicoses. Tá? Elas são diferentes das neuroses. Né? Na categoria geral, as neuroses são patologias sem nenhum fundo orgânico. Então, o sujeito lá, né, eu vou aqui rapidamente dizer, eu trabalhei durante muito tempo no ambulatório de saúde mental da CAASP, da Caixa dos Advogados, junto com uma colega cardiologista. E nós fizemos lá uma rápida estatística, né? Assim, e nós chegamos a um índice em torno de 87% das pessoas que procuravam o cardiologista julgando que estavam tendo algum problema cardíaco, não tinham nada. Exames eram feitos, exames eram solicitados, e assim, quando era possível, né, acompanhar o retorno desse paciente, para pegar exame, etc. e tal, era claro o diagnóstico, né, o pré-diagnóstico de que havia ali um processo emocional. Então você percebe que, na verdade, assim, as neuroses são patologias que não têm origem no organismo. Elas podem causar consequências orgânicas, mas a origem delas são conflitos emocionais, conflitos psíquicos. Legal. Então, a pessoa Muito pode bom. ter tremor na mão. Né? Existe um tremor na mão que chama-se tremor essencial. Né? Então, é a característica de uma pessoa que tem um leve tremor. Então, isso é um problema biológico. Mas existem quadros emocionais que geram tremor. Aí você vai analisar o sujeito, ele não tem nada. Ele não tem nada. O sujeito que tem lá síndrome do colo irritável, que gera o piriri. Né? Esse nome é dado para um quadro, né, que é o síndrome do colo irritado, em que a pessoa, assim, você pode fazer o exame que você quiser, você não acha problema orgânico. Entendeu? Mas a pessoa sofre disso. Verdade. Otávio? Bom, enfim. Desculpa não concluir, porque só para encerrar. Então, só para dizer assim, a esquizofrenia faz parte de um quadro, outro quadro de patologias de causa orgânica. Tá. São diferentes das neuroses, que muitas vezes são desenvolvidas por essas relações de conflito, de ansiedade, de angústia. Colocaram aqui também nos comentários, a gente vai ter que correr. Colocaram nos comentários aqui que as pessoas acabam trocando, né, a noite pelo dia, passam a noite acordada e depois não consegue dormir. Outras colocaram assim, eu não vejo a hora de passar tudo isso para voltar à rotina normal. Você consegue concluir em 1 minuto, embora você falou que não tem uma regra, né? Eu não sei se você tiver um tempinho só para concluir também esse fechamento da live, porque assim, tem algumas perguntas aqui, vai acabar a live, a gente volta aqui uns 15 minutinhos só para concluir a live, que eu ia pedir... Eu vou ser muito rápido. Tá, as pessoas colocaram assim, colocaram a troca, né, da noite pelo dia,
colocar a questão de manter uma rotina e colocar a questão de ter o equilíbrio, né? E aí eu ia pedir para você fazer um encerramento. Eu vou ser muito sucinto e, quem sabe, levantar a bola para outras reflexões. Tá? Ansiedade, né, para voltar no nosso tema e fechar, a ansiedade, a angústia, estão muito ligados, Ricardo, a experiências de frustração, certo? Então, assim, quando a pessoa tem uma intenção, né, e ela põe uma carga emocional, afetiva nessa intenção, na realização dessa intenção, e ela vive uma experiência de frustração, de impedimento, né, isso gera uma situação de estresse emocional, uma ansiedade, né, do que fazer. Aquelas pessoas que são mais suscetíveis vão gerar níveis de ansiedade mais sofridos, ok? Assim, da mesma maneira, a angústia está relacionada a uma experiência mais constante de frustração que começa a romper a minha relação com o meu desejo, com o meu anseio mais profundo. Então, existem níveis, diferenças de relação. Mas, assim, que as pessoas possam lidar com sua ansiedade, eu poderia dizer e fechar, elas precisam aprender a lidar com suas expectativas para que elas possam lidar com suas frustrações. Quanto mais expectativas eu tenho a respeito da realidade ou de mim mesmo, maior a possibilidade de eu viver situações de frustrações e de ansiedade. Quanto maior a expectativa, maior a ansiedade, maior a frustração. Se eu consigo trabalhar de forma equilibrada as minhas expectativas para o dia seguinte, para a minha casa, para os meus filhos, para a pandemia, para o tempo... Se eu consigo trabalhar minhas expectativas, eu consigo trabalhar minhas frustrações. Se eu consigo trabalhar minhas frustrações, eu diminuo o estresse da ansiedade e contribuo para a angústia, entendeu? Não sei se ficou claro, mas galera, se ficou claro, dá um joinha aí. Eu acredito... Otávio, você foi fantástico agora aqui nesse finalzinho, cara. Você fechou abordando... Se você... Como a gente diz, você é o cara, né? Parabéns, Otávio, mais uma vez, gratidão, viu? Por você poder compartilhar, principalmente nesses dias que estamos passando, para a gente se observar, né? Questão de novos hábitos, novos tiques. Poxa, por que será que está acontecendo isso, né? Questão de não ter essa disposição para levantar, então a questão da troca, né? A pessoa trocar a noite pelo dia, por que está acontecendo isso? E muito bom mesmo, fenomenal a sua live. Aí o pessoal tem curtido, mandado coração aqui, falando, só tá falando assim, pedindo para voltar aqui, show de bola. Então, quero agradecer, Otávio, mais uma vez a você, de disponibilizar o seu tempo, do seu conhecimento, e eu creio que foi muito esclarecedor aqui para todos nós, né? E agradecer também agradecer as pessoas presentes aqui na live. E, Otávio, mais uma vez, se você quiser, como é que as pessoas podem te encontrar? Pelo teu e-mail? Eu acho que o jeito mais fácil também, por e-mail. Por e-mail a gente pode, né, usar as mensagens e se expressar com mais tranquilidade. O meu e-mail é psicomelo, de psicologia, e Melo, meu sobrenome, né? Então, psicomelo@gmail.com. Melo com um L só. Tá, a gente vai postar depois, vai ter também o seu Instagram, às vezes as pessoas também podem mandar um direct para você, né? E aí... Perfeito, fica à vontade. Legal. Agradeço muito a oportunidade de contribuir aí. Tá. Otávio, estão perguntando assim, tem parte 2? Tem parte 2, Otávio? Podemos marcar? 2, 3, 4, 5, 6, quantas que puderem. Legal. Otávio, você não sabe a felicidade que a gente tem de poder contar com você, tá? Para trazer conhecimento e clareza sobre esses assuntos. Para mim é muito importante ter essa sensação, né, de poder contribuir, fazer com que as pessoas possam compreender melhor o que acontece com elas e a gente partilhar esse conhecimento. Para mim é muito bom. Legal. Muito bom, Otávio. Obrigado, viu? Gratidão. Um abraço a vocês todos. Obrigado por todo mundo. Obrigado a vocês da NGR2 aí. Obrigado. Até mais, Otávio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.